Boa noite. Com imensa satisfação que faço a abertura dos trabalhos desta noite na nossa aula inaugural do curso de Direito da UEMP. Estamos recebendo hoje o Dr. Friedman Anderson Endipap, muito digno juiz federal, professor de Direito Internacional Público na Universidade Tuiuti do Paraná, da Escola da Magistratura Federal, do curso jurídico professor Luiz Carlos e colunista da Gazeta do Povo, o qual agradecemos a presença, agradecemos a colaboração para essa instituição. Gostaria de agradecer aos presentes, aos alunos, aos colegas. Gostaria de agradecer aos professores Claudionor Siqueira Benites, advogado e professor desta casa, ao Dr. Vladimir Brega Filho, promotor de justiça de Santa Cruz do Rio Pardo, professor desta casa, ao Dr. Maurício Gonçalves Saliba, professor desta casa e do mestrado, ao Dr. Roberto Arthur Davi, professor, juiz de direito desta comarca, ao Dr. Sérgio Luiz Barroso, delegado regional, que se encontra aqui presente, fazendo parte da mesa. Deixei por último para agradecer pessoalmente o Dr. Rinaldo Bernardelli Júnior, a professora Ilka Maria Sete pela presença e pela colaboração que tem dado aos nossos centros. Nominando a professora Thais, aqui presente, Marcelo Bueno Elias, advogado de Jacarezinho e professor, Walter de Oliveira Campos, oficial de justiça em Assis, e demais autoridades aqui presentes. Agradeço imensamente a presença de todos. Antes de prosseguir, solicito a todos que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Estrela
Gostaria de chamar os acadêmicos Mariana Pede, Ana Beatriz Leite e Lucas Brizola para trocarem a música Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Convido o acadêmico Francisco Nieri Matozin para fazer a saudação ao convidado esta noite, em nome do corpo discente, e após a saudação está convidado para compor a mesa. Alaimer Ronaldo Bonesso, digníssimo diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus Jacarezinho, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, ilustríssimo senhor doutor, juiz federal Friedman Venpap, digníssimo palestrante da noite, pessoas a quais cumprimento e peço licença para cumprimentar os demais integrantes da mesa, professores, acadêmicos, em especial meus colegas do terceiro ano, funcionários, senhoras e senhores, boa noite. Mudanças, tempos de mudanças. Mudanças muitas vezes necessárias, mas mudanças que vêm junto e carregam muitos sacrifícios. Sacrificar algo na vida, sacrificar algo na profissão, sacrificar algo para alcançar a mudança. Para ilustrar um pouco o que é mudança, há uma história de um jornalista argentino que, através dela, tentou ilustrar como é difícil o método e a transição para a mudança. Ele dizia que, certa vez, num bosque, houve um incêndio.
E diversos porcos foram incendiados nesse bosque. E pela primeira vez os seres humanos tiveram contato com a carne assada e se deliciaram com essa carne assada. Decidiram então que a partir daquele momento iriam consumir somente carne assada dos incêndios do bosque. Muitos devem conhecer essa história, e essa história leva-nos a refletir o seguinte: o primeiro contato com a carne assada levou o homem a gostar daquilo de tal maneira que ele decidiu melhorar aquele sistema. Foram criadas diversas técnicas. Bosques que às vezes eram muito verdes para queimarem ou muito úmidos foram mudados. Sementes foram importadas, técnicas foram discutidas, congressos foram estabelecidos, universidades específicas para se aprender como assar carne de porcos dentro de uma floresta, incendiando-as. Como vocês podem perceber, muitas coisas foram desenvolvidas para atingir aquela finalidade, até que certo dia, um dos incendiários chegou e disse: não seria muito mais fácil nós matarmos apenas um animal, limpá-lo, colocá-lo sobre uma estrutura metálica e com algumas brasas aquecê-lo e assá-lo? Muitas pessoas irão se beneficiar disso, não haverá mais porcos crus ou queimados. A técnica vai ser aperfeiçoada, economizaremos tempo, dinheiro. E então, esse senhor se chamava João Bom Senso. Ele se dirigiu até o seu superior e contou a sua ideia. O superior disse: você quer mudar o nosso sistema que funciona tão bem? E o que nós faremos com toda a técnica até hoje aprendida, todos os especialistas, tudo que foi desenvolvido até hoje? João disse: não sei. E as pessoas? Não sei, eu só quis tentar melhorar o sistema. Muito bem, então o senhor entende que a solução não é essa. Volte aqui quando o senhor tiver uma solução para melhorar o nosso sistema, não para mudá-lo. Mudanças, meus caros colegas, mudanças são difíceis. Mudanças exigem sacrifícios. Será que algumas vezes em nossas vidas estamos dispostos a fazer mudanças? Cabe a cada um de nós pensar em qual mudança será melhor para a nossa vida. Ao senhor Dr. Friedman Venpap, dou as boas-vindas ao nosso curso de Direito, à nossa casa, e fique ciente de que todos aqui estamos dispostos a mudanças depois de ouvi-lo. Muito obrigado. Tenho a honra e a grata satisfação de convidar o professor Marcelo Bueno Elias para proceder à leitura do currículo vitae do conferencista, só fazendo uma anotação. O professor Marcelo foi aluno do Dr. Friedman nesta faculdade, na matéria de Introdução ao Estudo de Direito. Por isso, a deferência especial ao professor Marcelo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao professor Alaimer pela oportunidade de fazer a apresentação formal do Dr. Friedman, que, como o Alaimer bem colocou, foi meu primeiro professor de Direito aqui na faculdade, né? Há alguns meses atrás, bastante meses, na verdade, mas talvez a partir das aulas dele foi brotando a inspiração para um dia virar professor e, coincidentemente, professor de Teoria Geral de Direito aqui na faculdade. Dr. Friedman é graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Paraná, entidade na qual também concluiu seu mestrado em Direito. É juiz federal, atual diretor do Foro da Justiça Federal no Paraná. É ainda professor universitário na Universidade Tuiuti e na Escola de Magistratura Federal no Paraná. Foi professor nos anos de 98 e 99 na Instituição Toledo de Ensino, AIT de Bauru. Foi ainda professor nos anos de 1993 até 1994 na então Fundação Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, atual Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEMP, na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito.
É cidadão honorário do município de Flor da Serra do Sul, no estado do Paraná. Dr. Friedman possui várias publicações de artigos em periódicos, citando apenas alguns: Vantagens processuais dos entes públicos e Estado de Direito, publicado na revista do Instituto de Pesquisa e Estudos no ano de 99. A publicação O Juiz e a Democracia, publicado na revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 94. Possui um livro em coautoria com Rosane Cotoleto Wendpap, com o título Direito Internacional. É ainda colunista do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, onde tem se destacado pelos inúmeros artigos que provocam, muitas vezes, os seus leitores a grandes reflexões. É palestrante de diversos seminários e eventos jurídicos por todo o país. E também organizador de diversos encontros nacionais e internacionais da magistratura, em especial da magistratura federal. Dr. Friedman, como seu ex-aluno, seu amigo e admirador do seu trabalho, saiba que é uma grande honra recebê-lo entre nós. Sinta-se sempre em casa nessa escola. Muito obrigado. É com uma imensa satisfação que concedemos a palavra ao Dr. Friedman Anderson Wendpap, que discorrerá sobre o tema Epistemologia e Atuação Jurídica. Realmente, assim, quando a gente vem para um evento dessa natureza, a sensação da formalidade, pessoas todas aprumadas conforme as regras do cerimonial, dá a impressão a quem assiste que não há emoções envolvidas. Mas há emoções muito fortes, sim, e nesse plenário participei de alguns debates que me ajudaram muito a desenvolver raciocínio sobre temas de política, temas de filosofia e temas jurídicos. E a construção da história intelectual de uma pessoa e rever ambientes nos quais essa história foi construída e pessoas que participaram dessa construção é algo que emociona bastante. E é uma alegria que sinto com a oportunidade de voltar a Jacarezinho e voltar à Faculdade de Direito, onde lecionei, que eu tenho memória, em 93. Aí começa a fazer algum tempo, assim, para quem é jovem, pensa em 93 como se fosse uma história que não existisse, pensa que 1893 e 1993 é praticamente a mesma coisa. É que para nós não. Em 1893 a gente não estava lá, mas em 93 estávamos e estudávamos história e fazíamos o que para vocês é história. E com isso, professora Leimer, assim, eu quero agradecer, dizendo da minha emoção de estar presente aqui, agradecer o convite, agradecer a gentileza da faculdade, a gentileza da universidade, as autoridades que se fazem presentes, que muito me honram com a presença, e o sentido disso é demonstrar o intenso apoio ao ensino público, gratuito, no nível superior no Paraná, que é uma necessidade extremamente importante. Um país se faz pela educação, e o ensino superior não tem nenhum sentido de pessoas melhores ou melhores que as outras, não é nenhum sentido pessoal. O ensino superior é quando um Estado, um país investe na formação de pessoas capazes de tornarem esse país muito melhor para todos os que vivem nele. Aqueles que estudam não têm uma vantagem, têm um dever. E no ensino superior público e gratuito esse dever é muito mais fácil, porque quem propicia as condições para que nós tenhamos estudado em escola pública, como eu estudei, assim como vocês, a pessoa que nos propiciou as condições é aquele que não está aqui hoje. E é em honra, em homenagem a essas pessoas que trabalharam, geraram riqueza, e uma parcela dessa riqueza foi subtraída na forma de tributos, e esses tributos financiaram a possibilidade de estarmos aqui hoje, em homenagem a elas, que nós temos o dever de fazer ciência efetivamente.
de um modo que contribua para a riqueza de toda a nação. Então, com essas observações preliminares, eu queria dizer que, para começar, quem vai juntar os tais caquinhos do velho mundo? Quebrou, não tem mais jeito. Religião, estados e preconceitos. Para os três que cantaram, sabem a que eu estou me referindo. E seria muito bom depois se lembrassem dessa música para terminar terminar a nossa noite aqui hoje. Já começaram com uma música da Marina Lima, podiam terminar com outra, do Antônio Cícero. Quem vai juntar os tais caquinhos? De tudo que se quebra ao longo do tempo. Vejam o seguinte, ao ser saudado, uma alusão ao desenvolvimento do conhecimento. As pessoas incendiavam o bosque para comer um javali assado. Isso é fato, isso acontecia aqui, isso acontecia em São Paulo de Piratininga em 1776. Há relatos disso acontecer em São Paulo de Piratininga, que hoje é a cidade de São Paulo. Incêndios em bosques completos, incendiar toda a floresta para poder caçar 1, 2 animais cozidos já nessas alturas. Até que alguém disse, opa, vamos caçar um animal e assar aquele animal. São as técnicas de sobrevivência. Para sobreviver, nós, humanos, desenvolvemos conhecimento e tecnologia de modo extremamente visível. Houve intenso progresso científico e tecnológico. A humanidade ficou sem nenhuma novidade, ficou dormitando no tédio por milhões de anos. Quando desenvolveu a agricultura, quando desenvolveu a escrita, e há 250 anos, quando substituiu força de animais e força humana por força das máquinas, o desenvolvimento das técnicas e do conhecimento para a sobrevivência explodiu. E nós somos testemunhas hoje disso. E a convivência, o conhecimento e a tecnologia de convivência. Quanto foi que melhorou nesse tempo? O mundo deixou de produzir caquinhos na convivência? Os espelhos, as vidraças deixaram de ser quebrados na convivência das pessoas? Porque existem regras morais, regras de cortesia e regras jurídicas há muito tempo. As pessoas aprenderam a conviver? Ou a convivência continua sendo tão difícil quanto sempre foi? Percebam, é muito mais fácil viver hoje, sobreviver, do que era no passado. A ciência, representada pelo conhecimento acumulado, é visivelmente mais poderosa do que era no passado. E a tecnologia, que é a habilidade de transformar conhecimento em objetos e serviços úteis, é visivelmente melhor do que no passado e no passado próximo. E a ciência e a tecnologia da convivência é melhor, é mais capaz de produzir resultados do que no passado remoto ou próximo? Vamos começar pelo seguinte: no paraíso não há bacharéis em direito. Todos os bacharéis em direito, de professores a juízes, a delegados, advogados, todos os bacharéis em direito devem estar no inferno. Por um motivo muito simples: onde não há desentendimento, nós não temos emprego. E o pressuposto é de que no paraíso todos se entendem angelicalmente. E, portanto, nós não temos nada o que fazer lá. E à carta de emprego, vamos ao nosso destino, que é o inferno.
Mas, a rigor, o inferno é aqui. A rigor, onde existem as dificuldades de convivência, é aqui. E é onde nós somos extremamente necessários para colar os tais caquinhos do velho mundo, que se desmancha. E sempre as pessoas dizem, quebrou, não tem mais jeito. Nós é que fazemos a solda desses caquinhos do velho mundo. Mas a nossa capacidade, percebam bem, os engenheiros colocaram humanos na Lua faz muito tempo. Quão melhores nós somos como bacharéis em Direito do que um bacharel de Direito em Roma há 2.500 anos? Que diferença nós conseguimos produzir na convivência das pessoas? Que melhora na convivência das pessoas houve nesse período? Nenhuma. Porque nós lidamos com um objeto muito mais difícil do que os engenheiros, do que os médicos, do que os veterinários, do que os biólogos. O objeto com o qual nós lidamos, a convivência, o sentido do nosso trabalho é muito mais difícil, porque a convivência envolve algo sobre o qual nós não temos nenhum tipo de poder, sobre o qual o conhecimento e a tecnologia não têm capacidade, que é a natureza humana. E a grande pergunta da filosofia, e essa pergunta foi bem posta por Kant, e para quem quiser procurar essa pergunta e localizar as dúvidas na resposta, as hesitações na resposta, ela está no livro do Bobbio, A Era dos Direitos, na 9ª edição, está na página 48, inclusive, indicando já onde procurem e vão poder acompanhar isso, porque ler Kant diretamente, não estou falando no original, mas ler diretamente o Kant é muito difícil. Ler alguns autores que abrem as portas para o Kant, isso torna muito fácil a leitura. A pergunta kantiana é se existe progresso moral. Ou seja, se as pessoas hoje são moralmente melhores do que as pessoas de ontem, de anteontem. Kant, um otimista, dizia que sim, embora numa resposta com muita hesitação. Não é preciso ser pessimista, basta ser cético, que é a postura científica, para uma resposta negativa, fazendo essa simples comparação entre a capacidade de sobreviver e a capacidade de conviver, que é onde nós entramos. Os calouros chegam para o curso de Direito, imaginam, quando disseram em casa que iam fazer o vestibular para o curso de Direito, já se imaginaram capazes de mudar o mundo. Vou fazer o curso de Direito e as coisas vão acontecer, e no dia que eu terminar meu trabalho de conclusão do curso, aquilo será assim a pedra filosofal da paz no planeta. Sinto muito lhes dizer, não será. Porque cada um de nós é humano. Homo sum, nihil humani alienum puto. A nossa condição humana não nos faz reputar, não nos faz nada estranho daquilo que é humano. Tudo que é humano nos é próximo. E nós não temos, nós operadores jurídicos, nós bacharéis em direito, conhecimento acumulado ao longo da história humana e habilidade acumulada ao longo da história humana suficiente a produzir grandes resultados para a convivência. Existem limitações na nossa atuação. Os engenheiros trabalham com a perfeição. Nós, bacharéis em direito, trabalhamos com a imperfeição da nossa atividade. Em nenhum momento conseguiremos atingir um resultado e poderemos dizer tranquilamente, essa decisão judicial é perfeita.
esta opinião jurídica é perfeita. Essa decisão judicial, esse parecer do Ministério Público, esse parecer de um advogado, aquela petição inicial, são o possível dentro das limitações que nós temos para atuar nos atritos da convivência. Mas isso pode parecer que nós não lidamos com uma ciência, que o objeto com o qual lidamos não é ciência. Será que o objeto jurídico é um objeto apto ao conhecimento científico? Nós nunca conseguiremos fazer ciência como os biólogos, como os matemáticos. Nunca a ciência social, e particularmente a ciência jurídica, será ciência da mesma maneira que as ciências da natureza. O objeto do nosso conhecimento, e aqui não falo como operador jurídico, atuando na seara da convivência. Nós, enquanto esforçados ou tendentes a nos tornarmos cientistas, estudando um determinado objeto, que é o objeto jurídico. Para os calouros, um parêntese. Nós temos átomos. Não são só os físicos que estudam os átomos. Em teoria geral do direito, há o átomo, que é a norma. Desfeita a norma, a fissão da norma, produz objetos, produz micropartículas que são curiosas. São verbos, são predicados, são sujeitos, mas não tem relevância jurídica. O nosso menor objeto, o nosso átomo, é a norma. Nós estudamos esse nosso objeto e tentamos uma abordagem científica. Mas é preciso ter essa clareza de colocar os objetos de conhecimento para localizar o nosso. Um biólogo, e ponho aqui nesse campo, quando eu chamo biólogo, um cientista, um biólogo, todas as ciências que têm por base a biologia, todas elas, que estuda o que é vivo, tudo, todas elas, estuda um objeto que ele não criou. Não é o biólogo que cria o tubarão, cria o besouro, cria a rã. Esse objeto existe e está na natureza, independentemente do observador. E é um objeto que tem existência material, no sentido físico, é um objeto apreensível pelos sentidos. O matemático, e ponho o matemático como o cientista fundante de todo o conhecimento que deriva da matemática. O matemático lida com um objeto que ele não cria. O matemático, similarmente ao biólogo, descobre objetos. O matemático não cria as grandezas matemáticas. O matemático não cria os ângulos, não cria os formatos, não cria os sentidos dos números. Isso o matemático não cria. O matemático descobre. E é uma coisa curiosa falar disso em faculdade de Direito, porque se entendêssemos bem o objeto dos matemáticos, não estaríamos aqui. Seríamos engenheiro. Um ponto em comum entre todos nós é uma certa dificuldade com a matemática. E nos ajunta nesse auditório hoje. Esse é o primeiro ponto que temos em comum. Mas o objeto do matemático não tem existência corpórea. O objeto do matemático não é apreensível pelos sentidos. É um objeto abstrato. Embora ele exista na natureza, seja um objeto natural, é abstrato. E é preciso comunicar as abstrações. Por isso, a necessidade intensa de signos que deem significado a essas abstrações, que é a notação matemática, tão recentemente desenvolvida, muito proximamente de nós, o desenvolvimento da notação matemática, sobretudo com Leibniz.